Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, que Deus esteja concedendo a todos um dia maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo de Deus e que tenhamos aí as mãos potentes do nosso Deus junto conosco todo esse dia de sexta-feira, nesse final de semana que vai ser abençoadíssimo em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Deus tem aí cuidado de nós e nós temos aí o imenso prazer, de estarmos aí sendo uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Deus. E o Senhor nos concede um novo amanhecer, o Senhor nos concede um novo dia. E nós temos a oportunidade de fazer a transmissão, da live com mais uma programação abençoadíssima do Deus Altíssimo, amém? Que Deus esteja aí nos abençoando, Deus esteja nos visitando conforme tem visitado, E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos meus amigos, meus irmãos, ó Pai. Nessa manhã, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas benesses, Senhor Deus, pelo levantar, Senhor Deus, nessa manhã, pelo abrir dos nossos olhos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, força, Senhor Deus, motrizes, ó Pai, nas nossas pernas, nos nossos braços, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pela claridade, ó Pai, do dia, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pelo de jejum, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja aí, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos concedendo, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, de estarmos, ó Pai, reconhecendo, Senhor Deus, com gratidão, tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Assim, Senhor Deus, no ministrar, Senhor Deus, dessa palavra nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória na minha vida, na vida dos meus amados irmãos, e que o poder do Santo Espírito do Senhor esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida de cada um. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a nossa irmã, amada irmã, Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando miraculosamente em nome de Jesus Cristo, um excelente final de semana para a amada irmã e todos os seus, em nome de Jesus, amém? Hoje eu venho falar a respeito de um sonho que eu tive para amanhecer hoje, E esse sonho foi assim, algo que falou muito ao meu coração, Nós estávamos em alguns lugares, e esses lugares era local em que nós estávamos em oração, nós estávamos aí clamando pelo um povo, Também está conosco aí a nossa diaconisa, Que Deus esteja abençoando nossa diaconisa Dacília, que Deus esteja aí visitando, um bom final de semana para a senhora, e que Deus esteja aí visitando, na sua saúde também, trazendo recuperação em nome de Jesus, amém? Então, nós estávamos nesse lugar, tipo a casa de alguém, mas fazendo a obra assim, como se fosse no quintal. E muita gente para orar, A gente estava orando, bastante pessoas. E num determinado momento nós precisávamos de um óleo ungido para ungir as pessoas. E o dono da casa, que era esposo da irmã de oração, ele trouxe o óleo ungido dentro de uma latinha de cerveja. E eu analisei aquilo de repente e eu disse assim, isso não está certo, não é um local adequado de ter um óleo ungido. E dei uma cheirada assim, aquele cheiro de cerveja naquela situação, e eu falei, não, de maneira nenhuma, como que eu vou ungir as pessoas com a latinha de cerveja na mão? E aquilo me incomodou muito,
e aquilo causou um burburinho, causou um desconforto entre eu e o dono da casa, e as pessoas começaram a discutir entre si a respeito, e eu não estava, como se diz assim, ouvindo o que as outras pessoas estavam falando, mas eu estava vendo o semblante e a discussão entre elas, né? Mas isso é o Senhor falando aos nossos corações. Isso é o Senhor trazendo as nossas vidas. Eu sei que é um assunto muito polêmico, né? E a respeito desse assunto polêmico eu quero testemunhar. Eu era ex-viciado de alcoolismo e quando eu tinha 26 anos o Senhor me libertou dessa situação. Então, uma das últimas vezes que eu fiquei embriagado, a minha tia falou: Carlinho, tu cria vergonha na cara, tu é um homem bonito, um rapaz jovem. Na época eu estava novo ainda. Ela falou assim: olha, vê se muda de vida. Eu lembro que nesse dia, um desses dias, né? Não foi esse dia em si, ou poderia ter sido, né? Eu só lembro que eu levantei de madrugada e clamei ao Senhor e pedi ao Senhor que mudasse o quadro da minha vida. Amados irmãos, tem coisas na vida do homem, amados irmãos, que há uma necessidade de mudança, e aquele que é servo do Senhor, aquele que vive uma vida sacra, aquele que vive uma vida de devoção para Deus, nós temos sido aí exemplos e testemunhos, né, de que a bebida, seja ela socialmente, seja ela fraca ou forte, ela não é uma diretriz para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. E quantas vezes as pessoas perdem o rumo, perdem carro, perde casa, perde vida, perde esposa, perde a família por causa da bebida alcoólica. Tudo começa no primeiro gole. Depois do primeiro gole, aí fica fácil para tudo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos afastar disso que prejudica a família, que prejudica os filhos, que prejudica o pai, que prejudica a mãe, que prejudica todos, né? Nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar trazendo transformações na nossa vida, amém? Isso causa muita tristeza e muito desconforto. Eu tenho alguns textos, tem 2 textos que eu busquei aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Eu vou colocar aqui para a gente estar lendo Provérbios. Se você tiver uma Bíblia em mão, você pega a sua Bíblia aí, e para a gente estar lendo essa parte que fala de Provérbios, capítulo 20, né? Versículo 1, para que nós possamos estar lendo aí em nome de Jesus Cristo, amém? Provérbios capítulo 20, versículo 1, e diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, ou poderia que neles errarem, nunca será sábio. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, afastar toda a bebida embriagante de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Tem um outro texto aí que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, deixa eu buscar aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E nós vamos estar lendo. Tem vários outros textos, tem muitos textos, né? E nós precisamos nos colocar aí diante desses textos. Diz aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e agora vem, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqueles que bebem e ficam embriagados, amados irmãos, estes não herdarão o reino de Deus. A bebida, ela é viciante. E quando a pessoa ela tá no vício e ela acorda com ressaca, eu já ouvi muito de muitas pessoas falarem, para curar a ressaca do dia anterior é só colocando outra por cima. E aquilo é uma atrás da outra. E quando eu morava aqui na comunidade, eu via sempre pessoas passarem pela tendinha, e essa tendinha ela ficava quase em frente à minha casa. E as pessoas gastavam a metade do salário delas naquela tendinha. E quando chegava o fim do mês, as pessoas pagavam 200, 300, 400 reais só na tendinha. E a casa dessas pessoas não era embolsada, não tinha janelas, eram casas que o lençol era a janela delas, colocavam um lençol na janela, as portas a mesma coisa, e nunca saíram daquela situação. E depois, quando elas saíram dessa casa e dessa comunidade e foram para outro lugar, outras pessoas compraram a casa delas e colocaram janela, embolsaram, pintaram. E a casa dela que ela vendeu dividiu em dois lotes. O lote de trás, da frente, ela construiu o primeiro e construiu uma cobertura. O de trás construiu 3 andares e construiu uma cobertura. Porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós bebemos, nós não temos controle até mesmo daquele dinheiro que está no nosso bolso. Enquanto a gente acha que a bebida ela vai se acabar naquele dia, e a gente fica buscando a saideira nunca chega como se fosse a última bebida. A gente muitas vezes só sai daquela localidade quando o dono do bar ele fecha o bar. E quanto mais quando vai chegando aquele amigo, aquele parceiro de copo, aí chega um, coloca uma cerveja, toma um copinho do teu, coloca outra, e o outro chega, coloca outra, e um vai colocando uma, outro vai colocando outra, aí um chega com um petisco, outro chega com uma coisa, outro chega com uma outra, e um traz um camarão, aí já marca para o final de semana aquela bebedeira, e assim por diante. A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para os da casa, e a gente está sempre com foco naquela situação. O vinho, a cerveja, a cachaça, o uísque, seja qual for a bebida, uma coisa vai puxando a outra, e a pessoa fala, faço uma caipirinha deliciosa, faço isso, faço aquilo, e uma coisa vai puxando a outra. Quando de repente, amados irmãos, a pessoa já não consegue se desvencilhar da bebida, do vício, e aí ela passa a ser escrava do vício. Não consegue ficar sem beber, não consegue ficar sem estar fazendo parte daquele rol de amigos de bebedeira. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar em primeiro lugar as sagradas palavras, para que nós venhamos ser lavados e remidos pela palavra do Senhor. E a gente sabe, quando a gente trata de assuntos polêmicos, assuntos assim, são situações assim dificílimas, né? Então é isso que eu queria falar a respeito da bebida, para que nós sejamos consagrados, amados irmãos, para que nós venhamos receber a unção do Senhor. Essa unção não pode ser
com uma lata de cerveja do nosso lado. Essa unção, ela não pode ser com vícios. Nós precisamos buscar nos libertar para estarmos na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, ou do Deus de Jacó. Nós precisamos ser lavados e remidos pelo seu sangue para nós estarmos em nome de Jesus Cristo na sua presença. Amém? Então que Deus esteja aí falando mais a cada coração, que Deus esteja operando aí miraculosamente. Eu quero tratar de outros assuntos aqui. Hoje mesmo de manhã o nosso irmão William, né? Ele estava falando a respeito dessa gripe que está andando aí, esse andaço de gripe forte, né? Eu tive gripe, né? A nossa diaconisa Darcília também ficou bastante gripada, né? Mas eu não tive febre, ela também disse para mim que não teve febre. E a gripe, quando ela me pega, ela custa me largar, entendeu? Não sei, parece que a imunidade baixa, alguma coisa dessa natureza. Mas não tive febre e estou bem, né? Tenho tomado aí suco de limão, chá, tomei alguns remédios, mel com própolis, e Deus tem feito a obra aí. Mas o diácono William, ele disse que a gripe pegou ele, tanto ele, conforme a Elaine, conforme o Efraim, e eles passaram mal a noite inteira com febre. E eu quero pedir as orações dos amados irmãos para o irmão William, né? Eu tenho colocado aí também nas minhas orações, antes de começar a live aí, eu tenho colocado nas minhas orações o irmão Geraldo, né? Um senhor já com uma certa idade, e ele está passando por situações dificílimas, né? Parece que com suspeita de câncer de próstata. Também o José, né? O irmão José, que é pai da nossa irmã Ana, avô da Cleonice, também com suspeita de câncer de próstata. Nosso pastor Márcio, com algumas complicações na saúde. Também pastor Carlos, colocar aí pela saúde do pastor Carlos, nós temos orado também já bastante. Missionária Diva, o irmão Ivan, e tudo isso a gente tem colocado diante de Deus, né? E eu tenho chorado, falado com Deus, eu tenho rasgado o meu coração e tenho colocado diante dele a respeito desses amados irmãos, e quero buscar reforço aí, né? Para nós estarmos orando juntos, né? Eu quero clamar aos irmãos que estejam intercedendo aí junto com o pastor Carlos a respeito desses amados irmãos. A irmã Elaine também, quero pedir aos amados irmãos que estejam orando pela irmã Elaine, colocando ela além do problema da gripe, colocar ela em outra situação aí que nós devemos orar, intercedendo a Deus pela saúde da irmã Elaine. Eu quero clamar aos irmãos que estejam aí falando com Deus a respeito de todos os amados irmãos que eu tenho colocado aí também o pastor Gelson, né? Que os irmãos estejam intercedendo também pela vida do pastor Gelson, com suspeita também de câncer de próstata, coração grande. São situações assim que têm atacado os homens de Deus, as mulheres de Deus, e tem aí, trago uma tristeza muito grande no meu coração. Eu sei que isso é comum, mas eu creio num Deus que Ele faz um milagre. Eu creio num Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu quero ver o milagre de Deus acontecer na minha vida, na tua vida. Eu quero ver você sarado, eu quero ver você restaurado, e para isso nós precisamos nos unir em oração, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, esteja orando aí junto com o pastor Carlos, esteja intercedendo em oração, esteja colocando aí nos teus momentos que você tira aí no teu particular com Deus, esteja colocando aí esses amados irmãos em oração, e que nós estejamos aí sendo uma bênção nas mãos de Deus. Ontem nós tivemos no monte, né? Nós fomos ali no monte de Irajá, e foi um momento assim preciosíssimo, né? Que nós tivemos ali louvando, engrandecendo a Deus. Nós tivemos ali com a irmã Ana, né?
a Ana avó, a Ana neta, Ana Luísa neta. Nós estivemos ali com a irmã Cleonice, com o Ivan e missionária Diva. Nós estivemos ali, foi um momento assim muito bom na presença de Deus. Nós oramos por todos os irmãos e cremos aí no operar desse maravilhoso Deus de Israel. Eu quero ler o Salmo 86 para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, que Deus esteja aí operando, na minha vida, que Deus esteja operando na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja o abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Bom final de semana para o amado irmão e todos os irmãos também. Quero ler aqui, diz assim o Salmo 86, inclina os teus ouvidos, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Glórias a Deus. Nós estamos com a irmã Berenice também na live, que Deus esteja abençoando. Seja bem-vinda, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obra como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e faz maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei nas tuas veredas. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste-me a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantarão contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha alma, e não te puseram perante os teus olhos. Porém, tu, Senhor, és meu Deus, cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade, em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Da tua fortaleza ao teu servo, da tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e confundam, porque tu, ó Senhor, me ajudaste e me consolaste. Assim diz o Salmo 86, amados irmãos. Nós precisamos também clamar ao Senhor para que Ele venha em nosso socorro, para que Ele venha fazer um milagre na minha vida e na tua vida, e um milagre que tanto nós necessitamos. Ele pode ser operado ainda hoje, ele pode ser executado segundo a vontade do Deus Altíssimo, e nós podemos aí receber de Deus as mãos poderosas dele sobre os nossos corpos. Eu tenho clamado sempre ao Senhor, amados irmãos. Imagina você em cima de uma mesa, conforme uma cama de hospital, ou uma mesa ali no hospital, e ali você deitado, e imagina aí durante a noite, quando todos os médicos estão fora da localidade, e vem o Senhor, aquele Senhor que te fez, que contemplou você informe,
dentro do ventre da sua mãe, ou ainda que fosse antes que fosse formado no ventre da sua mãe. Ele vem agora e você deitado naquela cama ou naquela mesa de hospital, e o Senhor com a sua mão potente, Ele vai e toca a mão no seu órgão que está precisando ser renovado, restaurado. Ele enfia a mão ali e Ele toca naquele órgão, e quando Ele toca naquele órgão, Ele faz tudo novo, e aquele órgão ele volta a funcionar novamente conforme funcionava antes, ou melhor do que antes. Então essas coisas, amados irmãos, elas podem acontecer. Amados irmãos, imagina uma criança que nasceu defeituosa das pernas. O Senhor ele pode tocar imediatamente naquelas pernas, e aquelas pernas elas podem ser restauradas pelo poder do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eu creio no milagre. E nós precisamos confiar. Muitas vezes, amados irmãos, a gente fala assim, tá bom, eu consigo fazer isso melhor do que outra pessoa. Um braço que eu tenho fraco e eu tenho outro forte. Um é impotente, o outro executa o serviço daquele que é fraco. Mas o Senhor ele pode tornar os dois braços fortes. Fala, eu tenho uma vista cega, mas a outra vista que funciona, ela funciona muito bem. Mas o Senhor pode tornar as duas vistas enxergando muito bem. A gente fala, eu estou passando fome hoje, mas amanhã eu tenho abundância de alimento. Mas o Senhor pode trazer aí temperança para tudo isso, para as nossas vidas. O Senhor pode agir diligentemente e nós podemos aí alcançar o poder miraculoso do Senhor. O Senhor ele tem uma palavra nas Sagradas Escrituras que ele diz assim que quando ele vai a uma cidade chamada Lodebar, Davi ele lembra dos dias que ele passou ali com Jonatan. Jonatan ensinou tudo a Davi que ele sabia, a ser destro na guerra, a ser homem valente na guerra. E Davi aprendeu com Jonatas, e ali os dois foram amigos inseparáveis. E Davi ele faz uma aliança com Jonatas, e Jonatas faz com Davi, e aqueles que sobressaísse, um ajudava o outro, um ajudaria o outro. E no tempo de guerra, amados irmãos, foram levados e foram mortos muitos da casa de Saul quando os filisteus atacou. E quando a serva da casa de Jonatas, ela estava com o seu filho Mefibosete, aquilo aconteceu que ela saiu correndo e deixou o menino cair e ficou aleijado das pernas. E esse menino estava na cidade de Lodebar, e ali passava agouras, passava necessidades, situações difíceis. E chegou um certo momento, amados irmãos, que Davi ele trouxe aquela aliança no seu coração pelo Espírito de Deus. E naquele momento a palavra do Senhor veio até ele, e ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele disse assim: existe alguém da casa de Saul para que eu venha usar de misericórdia? E um dos servos disse: olha, tem lá em Lodebar um filho de Jonatas chamado Mefibosete, e ele passa por situações difíceis. Davi ele manda a carruagem real, e a carruagem real traz Jonatas para o palácio. E Davi fala assim: olha, tu comerás da minha mesa todos os dias da tua vida. O Senhor ele tem resgatado a minha vida, a tua vida na cidade de Lodebar. O Senhor tem resgatado, porque o Senhor fala que Ele trará tudo que foi roubado, tudo que foi levado, tudo que foi lesado de você. O Senhor restauraria os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores. Assim, tudo que tem sido destruído, tudo que tem sido tirado de você, há uma restauração. Davi fala: tudo que era de teu pai será restituído a você. As fazendas, os campos, tudo será teu novamente. E tudo que produzirá nessas fazendas, nesses campos, aonde quer que tiver uma das tuas terras, isso será restituído tudo a você.
Imagina agora, ele come na mesa do rei e toda aquela fortuna, toda aquela situação, ela volta para suas mãos. Deus, ele tem essa promessa na minha vida, Deus tem essa promessa na tua vida, e quando ele fala que te dará a 30, 60 e 100 vezes mais, ainda é nesta vida, não é no porvir, mas nós precisamos confiar no Senhor, tomar posse, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar nossa vida em conformidade com o Pai, nós precisamos andar fiel diante do Senhor, amém? Então, são textos assim que o Senhor, ele fala conosco, que nós precisamos estar aí de conformidade com a sua palavra. Eu tenho um outro texto aqui, amados irmãos, que quero trazer para que nós possamos também expressar a respeito desses textos, e está em Mateus. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, abra aí em Mateus capítulo 14, ou melhor dizendo, capítulo 17, versículo 14 ao 23. Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 23. Mateus 17, capítulo 14, ou melhor dizendo, versículo 14 até o 23. Amém? Glórias a Deus. Diz assim: chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe os teus discípulos e não puderam curar. Ou melhor dizendo, e eu trouxe-o a teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, aleluia, glórias a Deus, o texto voou, aleluia, disseram a respeito, porque não puderam, estar expulsando aquele demônio, aí no versículo 19. No versículo 20 diz assim: e Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E disse aos discípulos que esta casta, ela só sai com jejum e oração. Amados irmãos, é duro um pai ver o sofrimento de um filho e não poder fazer nada, e ele corre para ambos os lados, vai para um lado, para aqui, vai para acolá, e o seu filho está padecendo, passando as agouras do inferno. E a situação daquele pai tira a paz dele. Ele olha para o filho e fala: meu Deus, que situação, eu mesmo não posso, olha meu filho, ó Deus. E aí leva aos discípulos, os discípulos tenta daqui, tenta dali e não consegue. E agora Jesus, ele aparece, o pai já desesperado cai de joelhos diante de Jesus e diz assim: Jesus, este é o meu filho, e ele tem sido apossado pelo espíritos imundos, e uma vez joga na água, outra vez joga no fogo, e ele não tem paz, nem eu tenho paz. E os textos, nos evangelhos sinóticos aí diz que Jesus, ele fala: tu tens fé? E ele disse: eu tenho, Senhor, porque ele quer ver a cura do filho, mas ele fala: Senhor, aumenta a minha fé.
Nós precisamos, amados irmãos, ter fé. Se nós não temos, nós temos que pedir a Deus. Se nós não temos confiança no nosso milagre, na nossa restauração, nós temos que pedir a Deus, porque muitas vezes, amados irmãos, conforme nós estamos aí já trazendo algum tempo, né? Eu vou até abrir o texto de Provérbios, porque muitas vezes a gente troca o número, no capítulo e versículo. Está em Provérbios, deixa eu abrir aqui, Provérbios capítulo 13, 12 ou Provérbios 12, 13. Eu vou abrir, mas parece que é 13, 12, né? Que a esperança, quando ela se tarda, amados irmãos, ela, aleluia, deixa eu abrir aqui, a esperança tardia, né? Ela enfraquece aquele que espera essa esperança, né? Tá aí em Provérbios, deixa eu abrir aqui, o Deus de Israel, achei Provérbios capítulo 13, versículo 12. Tem hora que o texto sobe com a velocidade, desce com a velocidade. Isso mesmo, capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada, ela desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Então, quando nós estamos esperando há muito tempo um milagre, ela enfraquece o coração. Como enfraquece o coração? A gente fica desacreditando naquilo que pode acontecer. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, amados irmãos, estar orando, clamando e colocando a nossa fé em ação. Muitas vezes, amados irmãos, é um pai, é uma mãe, é um filho, é um neto, muitas vezes é um vizinho, é um colega de trabalho, muitas vezes são pessoas que nós amamos, né? Conforme uma dona que auxilia dentro da nossa casa, aquela que passa roupa, aquela que faz alguma coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar orando, clamando. Nós precisamos estar estendendo as nossas mãos e, ao estender das nossas mãos, estar abençoando. Pois Deus, Ele opera miraculosamente em nome de Jesus Cristo. Ele faz com que nós venhamos ser restaurados. Muitas vezes nós somos curados e nós não vemos aquelas benesses que Deus tem feito na nossa vida, mas muitas vezes as situações elas desaparecem. Que uma vez que eu estava com um caroço no braço, parecendo um caroço de jabuticaba no braço. Já tinha feito os exames para operar. Quando eu fui procurar o caroço tinha desaparecido. São milagres, coisas assim que acontecem de repente. Deus, Ele faz esse milagre na nossa vida. Eu tenho aí também para trazer em Mateus capítulo 8, para nós estarmos aí falando mais um pouquinho a respeito de milagre, amém? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos abrir Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Mateus 8, versículos 5 ao 13. Amém? Diz aí: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de ser sarado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo este vem e ele vem, digo aquele vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e o meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei fé, tanta fé como esta.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Amados irmãos, nós precisamos do nosso milagre. E se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não fizermos parte dessa corrente, de estarmos orando um pelos outros, nós não vamos alcançar o nosso milagre. Nós precisamos estar confiando, amados irmãos. Nós temos que ser um só nas mãos de Deus, como igreja. E eu glorifico a Deus, pelas amadas irmãs, pelos amados irmãos, que nós já temos uma igreja na live, Nós já temos uma igreja. Eu tenho a igreja Corpo Presente e tenho a igreja dos irmãos que me ouvem através das lives. Então nós glorificamos a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. E eu tenho orado por vocês, eu tenho clamado, eu tenho colocado diante de Deus. E eu venho pedir aos irmãos também que esteja intercedendo pela igreja presente. Nós precisamos crer, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer um com os outros. Nós precisamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Nós precisamos crer no seu milagre e mergulhar mesmo de cabeça, falar com Deus, escolher um tempo para nós estarmos a sós com Deus, falando a respeito de tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos dizer Paizinho, que quer dizer Abba Pai. Nós precisamos estar aí falando com Ele de tudo que nós temos passado. Muitas vezes nós contamos para o pastor, nós contamos para o vizinho, nós contamos para um amigo de trabalho, nós contamos para muitas pessoas, mas para Deus a gente não conta, a gente não se abre. A gente precisa se abrir para Deus. E Deus, Ele é o único que pode fazer algo por mim e por você. E Ele entrará com providência, Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Eu creio no teu milagre, eu creio no meu milagre. E eu estava falando com a missionária Diva, o meu milagre, ele está bem perto. Mas tem muitas vezes, amados irmãos, que muitas pessoas atrapalham o meu milagre chegar, o teu milagre chegar. Nós precisamos nos transformar, nós todos precisamos nos transformar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós estivermos transformados, essas coisas serão assim, tranquilamente, elas virão assim à frente dos nossos olhos. A gente vê a transformação que Pedro, ele recebeu de Deus, que agora não era com sacrifício que ele fazia as coisas, mas a sua própria sombra, amados irmãos, curava aqueles que estavam doentes. Eram colocados aquelas pessoas no caminho que Pedro ia passando, e a sombra de Pedro curava os doentes. Nós precisamos entender, amados irmãos, e que isso é um sobrenatural que nós devemos buscar e alcançar no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que ao levantar das mãos do pastor Carlos assim, você será curado e transformado no poder do Santo Espírito nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Isso tem que acontecer para a glória de Deus, tem que acontecer para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser conforme está escrito em Provérbios, que a esperança alcançada, ela é árvore de vida, é árvore de vida que produz frutos e frutos em abundância, e que muitas pessoas que estão em volta se alimentarão desta palavra, se alimentarão desta árvore. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí buscar a sua face dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Então que Deus esteja abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs, que tenhamos aí fé, que tenhamos confiança, que tenhamos aí, em nome de Jesus Cristo, aí a parte de nós estarmos nos ajudando uns aos outros.
Eu continuo aí, amados irmãos, com o número do Pix aí na live, em cima escrito aí. Eu preciso aí de ajuda para a igreja em si. Nós temos aí um jantar de casais para fazer dia 13 de fevereiro, né? É desejo do meu coração. Vem aí Natal, Ano Novo. Eu convido a igreja para estar comigo na minha casa, e a gente tem muita coisa para comprar, para estar reunindo, né, esses amados irmãos. A gente tem aí um ano novo, que também o pessoal, aquele que não tem onde passar um ano novo, todos vêm para minha casa e nós passamos aí um ano novo. A gente estende uma mesa, faz aí alimento para todos, né? E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, da colaboração dos amados irmãos. A gente precisa de colaboração para a amada igreja. A gente precisa crescer em nome de Jesus Cristo. A gente não pode ficar somente nesse âmbito, mas eu preciso que os irmãos entendam isso. Nós aqui, nós estamos assim, tanto na live conforme presencialmente, com poucas pessoas, né? Número de poucas pessoas, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crescer. Eu creio que nós precisamos crescer. Esse evangelho que eu tenho pregado, que eu tenho falado, ele não pode ficar de maneira nenhuma preso. Ele precisa ser expandido, ele precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu creio no agir e no sobrenatural de Deus. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho me esforçado, e creio que Deus, ele entrará com providência através da minha vida e através da tua vida. Nós passamos muito tempo aí sem abrir esse leque aí para as pessoas colaborarem, né? Para ajudar esse ministério, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. E conforme eu disse aos amados irmãos, o nosso amado pastor Márcio, ele com a falta de finanças, de ajuda de um lado, de outro, ele tem uma pregação maravilhosíssima, é um homem muito abençoado espiritualmente falando, e ele vai entregar a loja agora em dezembro, lá em Corumaú, por causa de falta de dinheiro mesmo, né? De finanças, de alguém que financie o seu trabalho. E a gente precisa de alguém que esteja aí nos ajudando, né? Nesse ministério, para que nós, ao invés de retroceder, a gente ir mais além. A gente precisa ir mais além. E Deus tem colocado no meu coração para que nós venhamos alugar um local aí para mais ou menos 100 pessoas. E tem estado muito difícil ainda para a gente, mas a gente tem aí orado, a gente tem clamado, e eu creio, amados irmãos, que Deus pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer no agir sobrenatural de Deus. É tempo de nós estarmos indo em busca de condições melhores para as pessoas que estão conosco e aquelas que também virão. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós temos aí a disposição do trabalho. O nosso pastor Márcio, ele trabalha de tempo integral na obra. E eu tenho o meu trabalho secular, porque sou pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro de forma, pintor de parede. Eu faço tudo enquanto é tipo de trabalho. Mas chegará um tempo também, eu já estou com 52, que eu não terei mais forças para estar trabalhando no trabalho secular, e eu vou precisar também de ajuda dos amados irmãos, e nós precisamos entender isso, né? Que nós, como sacerdote, aquelas pessoas que se envolvem na obra, amados irmãos, nós precisamos dessa ajuda. O nosso pastor está lá, e ele falou que ele recebeu a rescisão dele quando ele trabalhava na companhia de ônibus Santa Maria, e ele
pegou toda a rescisão e investiu na igreja. Naquele tempo era difícil, né? Isso há mais ou menos 12 anos atrás, ele investiu para abrir o nome da igreja e os trâmites legais, né? Para fazer tudo isso, ele investiu todo o dinheiro na igreja, né? Com caixa de som, com microfones, com aparelhagem, com cadeiras, com tudo. E a casa dele está sem pisos até hoje, entendeu? A casa continua sem massar, sem pintar, e tem passado um dobrado também em relação à sua saúde, e agora com essa situação também de retroceder, a localidade que nós estamos indo lá na sede, ela não chega a caber 20 pessoas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar ajudando os homens de Deus, estar aí nos fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos aí investir em quem está verdadeiramente aí se colocando à disposição para fazer a obra. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, está dando credibilidade a esses homens que têm colocado a sua vida ao serviço do Evangelho. Então eu quero clamar aos amados irmãos, eu vou falar com a nossa diaconisa Darcília, para nós estarmos abrindo uma conta no CNPJ da igreja. A gente vai fazer isso e a gente vai contar com as colaborações dos amados irmãos para a gente ver esse ministério crescer. A gente precisa disso. E a gente precisa receber esse donativo para estar abençoando os amados irmãos. A igreja, conforme eu falei para os amados irmãos, o diácono William está lá na sua casa com sua esposa, com seu filho Efraim, passando por situações difíceis. E a primeira coisa que vem no meu coração: olha, como eu posso ajudar de alguma forma? Como que eu vou abrir a boca para falar como eu posso ajudar de alguma forma? Que eu preciso de que alguém venha me ajudar também, para que eu venha ajudar os outros dentro da igreja. Então nós precisamos ser alimentados da palavra, mas tem muitas pessoas que não é só da palavra que precisa, mas precisa também de um remédio, precisa de um pão, precisa de um cobertor, precisa de alguma coisa. Então não é somente com a palavra que a gente alimenta as pessoas, mas também com a ajuda nossa financeira, com a ajuda de uma doação de alimentos, com a ajuda de alguma coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu coloquei aí, conforme eu disse para os amados irmãos, o Pix do meu filho. O cartão está na minha mão, ele deu porque eu não tenho conta. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a nossa parte. Então conto com a colaboração dos irmãos. Alguns irmãos, quando eu coloquei a primeira vez, ajudaram. A maioria não ajudou. Eu tenho aí uma extensão de amizade aí de mais ou menos mais de 5.000 pessoas que eu conheço, que estão com a gente aí nas lives, pessoas que têm condições de ajudar, e muitas das vezes aquelas pessoas que não têm condição de ajudar que ajudam. Nós precisamos entender, amados irmãos, se Deus deu condições para a gente ajudar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele opera nas nossas vidas, Deus faz nas nossas vidas. A gente precisa entender isso, em nome de Jesus, amém? Então tá aí com a gente também na live a nossa Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando o diácono Ira, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando miraculosamente na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e que nós possamos aí fazer o ídolo do Senhor, amém? Que nós possamos aí estar trabalhando para Deus e sendo aí uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja operando nessa manhã na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, hoje eu já tenho que sair, né? O nosso irmão Ivan, né? Que ele é daqui da igreja, ele me arrumou um trabalho aí, Deus está pintando a casa dele. Eu estou lá pintando a casa dele, daqui a pouco eu estarei lá, começando os trabalhos lá. Já fui 2 dias, esse é o 3º dia que eu estou indo para lá, e Deus tem aberto portas, né? A irmã também, a irmã Zezé, né? Ela também já me telefonou essa semana, ontem, né? Ontem à tarde ela me passou uma mensagem, eu dei resposta para ela, e estou de ir lá no domingo, entre mais ou menos 2 às 4 eu estarei indo lá, entre meio-dia às 4 eu estarei indo lá, porque domingo, agora também nós temos o culto na sede, o culto da ceia. Nós começaremos a live no domingo, novamente, 6 horas da manhã, nós estaremos aí começando a live.
Então, domingo, 6 horas da manhã, porque eu tenho que ir para Corumaú. Nós estamos lá reunindo a igreja. A gente estamos lá na ceia do Senhor na parte da manhã. Quando for assim à noite, nós estaremos transmitindo o culto, né, da ceia do Senhor às 19 horas aqui na filial. Então, que Deus esteja abençoando os amados irmãos, que Deus esteja operando, fazendo aí uma obra mirabulosa, que Deus esteja trabalhando infinitamente mais na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Tem muita pessoa colocando aí, o pastor Carlos está passando necessidade, está passando fome, é isso, aquilo, ele está pedindo ajuda, ele está fazendo isso. Amados irmãos, eu sou um pastor, eu tenho um rebanho, eu tenho uma igreja, eu tenho filhos, eu tenho o local que a igreja eu preciso arcar com as responsabilidades. Então, conforme eu falei aqui, ninguém é obrigado a ajudar, eu não estou tomando nada de ninguém, eu não estou fazendo nada mais do que a Bíblia fala. Nós precisamos socorrer os santos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí fazendo a nossa parte. Conforme eu já ajudei, eu preciso ser ajudado, eu preciso ajudar a igreja do Senhor, eu preciso estar aí fazendo a obra do Senhor. Então, eu estou fazendo o que a palavra diz, eu estou colocando aí a minha vida em prol da palavra de Deus. E o Senhor diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Pode olhar aí todos os dias, amados irmãos, 5:30 da manhã eu tenho levantado, até 9 horas da manhã eu estou à disposição do Senhor. Todas as horas que os irmãos telefonam, pastor Carlos, eu estou precisando, eu largo tudo, amados irmãos, largo meu trabalho, largo casa, largo tudo, pego o carro, levo para o hospital, faço visita, subo um monte, desço um monte, vou na sede, na consagração, dias de quarta-feira, quando dá, eu estou lá na sede ajudando meu pastor. Eu tenho sido um homem a serviço de Deus 24 horas por dia. Então, amados irmãos, não venha com tititi para o meu lado. Aquele que está aí com o coração para fazer a obra, faça. Aquele que não quiser, a gente agradece do mesmo jeito, a gente está aí para ajudar um ao outro. Então, eu sou um homem de Deus, sou um pastor e Deus vai fazer a obra, queira um inimigo de nossas almas ou não. Eu creio no mover de Deus e eu creio em nome de Jesus Cristo que a gente vai aí estar conseguindo, em nome de Jesus Cristo, um local para 100 pessoas aí. A gente vai orar para isso e eu conto com a oração dos amados irmãos em nome de Jesus Cristo nesse ano de 2022. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai abençoar a gente precisa dessa localidade, tanto aqui em Cascadura, conforme em Corumaú. A gente precisa de alargar os limites da nossa tenda, é bíblico. E a gente precisa de ajuda, a gente não pode fazer a obra sozinho, a gente não consegue carregar a obra sozinho nas nossas costas. Eu falei para os amados irmãos, as aparelhagens de som que está aqui dentro da igreja, eu comprei com meu próprio dinheiro, que tem aqui dentro da igreja, são as cadeiras que eu comprei com dinheiro da igreja. E a gente, quando a igreja não tem dinheiro para suprir as situações, o pastor Carlos com dinheiro próprio tem feito isso, mas chegou o momento de nós estarmos não somente carregando essa obra nas costas, mas nós precisamos de ajuda daquelas pessoas que estão de fora, que abraçam o ministério, que têm ajudado. A gente precisa abrir para que as pessoas possam nos ajudar também nesse trabalho. E eu, conforme eu já falei, com donativos, com cestas básicas, com ofertas, a gente precisa investir na obra de Deus. E eu, o pastor Márcio, o pastor Valmir que tem chegado, o pastor José, nós precisamos desses donativos para dentro da igreja para a gente fazer com que essa obra venha crescer. Em nome de Jesus Cristo, não deixa que a obra do Senhor venha morrer nas nossas vidas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crescer, tanto em Corumaú conforme em Cascadura. Então eu clamo aos amados irmãos que estejam aí nos ajudando, tanto o pastor Márcio lá, conforme o pastor Carlos aqui. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer essa obra do Senhor enquanto é tempo. Em nome de Jesus Cristo.
porque dias difíceis virão e aqueles que fizerem a obra do Senhor, aqueles que se doarem, aqueles que verdadeiramente se entregaram ao Senhor de corpo e alma, o Senhor o resgatará naquele precioso dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Pai, abençoar, Senhor Deus, aqueles amados irmãos que já têm, Senhor Deus, ofertado, ó Pai, aqueles irmãos que têm, Senhor Deus, sentido no coração, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, abençoando a Tua obra, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Hoje foi mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, olhado, Senhor Deus, para o Teu povo, tem, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, visto, ó Pai, dificuldades, as lutas, ó Pai, mas o Senhor é Deus que vela, Senhor Deus, pela Tua palavra para se cumprir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu clamo, ó Pai, e eu te peço em nome de Jesus Cristo que o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja agindo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, esteja agindo, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos meus pastores, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fazer, Senhor, a Tua obra diligentemente, que nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Está aí, Senhor, o Natal, Senhor, está aí, Senhor, um ano novo, Pai, está aí, Senhor, as festividades, ó Pai, as quais, Senhor, nós devemos, Senhor Deus, abençoar os casais, Senhor Deus, o matrimônio de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, das crianças, das mulheres de oração, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, investir no Teu povo, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, sobre nós, que nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, cumprir o Teu ídolo, ó Pai, diligentemente. Então, Senhor Deus, opera segundo, Senhor Deus, o agir do Teu Santo Espírito, faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, e que nós venhamos, ó Pai, dia após dia ser uma bênção nas Tuas mãos. Opera, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, e todos aqueles, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, com os corações cheios de fé, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa manhã, abençoar, guardar, livrar do mal, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer uma obra miraculosa, Pai, sobre a vida de cada um, ó Pai, que cada um venha receber, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu manifesto, ó Pai, aleluia, do Teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, visita-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos, receba aí também um abraço do Espírito Santo de Deus, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosa, que Deus esteja aí dando um bom final de semana, que Deus esteja aí falando muito mais aos corações nessa manhã, que Deus esteja falando, que verdadeiramente nós venhamos ouvir a voz de Deus, amém? Que esteja aí Deus agindo no coraçãozinho de cada um e protegendo a casa, o lar, que Deus esteja fazendo maravilhas em nome de Jesus. Então receba aí um abraço sobrenatural do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus esteja te guardando em todas as tuas necessidades, que Deus esteja operando aí miraculosamente em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém? Então receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe, um bom final de semana para todos, amém? Hoje à noite nós estaremos juntos na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Nós estaremos com culto de cura e libertação. Que os meus amados irmãos venham estar conosco, aqueles que puderem, aqui na Travessa Souza Andrade. Nós teremos um imenso prazer de recebê-los, entendeu? E que Deus esteja agindo aí de uma maneira assim sobrenatural sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Vai ser uma bênção receber vocês aqui, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando muitíssimamente, amém? Um abração aí, fica com Deus, até às 19 horas, se Deus quiser, amém? Tchau.